Graças a Deus, estamos aqui dando continuidade a essa caminhada abençoada. Que caminhada é essa, bispo? Você que perdeu os 2 primeiros passos, né? Eu vou deixar aí na descrição para você poder acompanhar. E no final também dessa transmissão vai estar aí disponível a playlist, a Jornada da Sabedoria. São mais de 50 passos de sabedoria que nós vamos dar, e esse é o terceiro. Nada melhor do que um passo após o outro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a falta de sabedoria pode trazer para uma pessoa. Inclusive isso é tão grave que a Bíblia ela nos orienta que se você está em falta de sabedoria, não continue em falta. Você deve pedir a Deus, você deve buscar a sabedoria. Sabedoria é uma coisa que não pode faltar. Não pode faltar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu tenho certeza que essa jornada vai te prosperar. Vai prosperar a tua fé, prosperar a tua alma, prosperar o teu casamento, prosperar a tua jornada aqui na terra, porque o propósito dessa jornada é contribuir para que você venha prosperar no propósito que Deus tem para você, tá certo? Eu sou o Bispo Arley Almeida e nessa jornada nós vamos junto aprendendo da palavra de Deus, tá? Se você ainda não é inscrito no canal Bispo Arley Almeida, se inscreva, faça parte dessa jornada abençoada. Já deixa aí o seu like e deixa o seu comentário. O que você sente que falta ou faltou sabedoria na sua vida, em alguma fase, em algum momento? Nós vamos agora ler a palavra de Deus que diz assim, está lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha só. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E não lança em rosto. Ou seja, e ser-lhe-á dada. Então quem está em falta, a orientação, o ensinamento é: não continue em falta. Poxa, bispo, eu sinto falta de sabedoria no falar. Eu sinto falta de sabedoria. Eu queria ter mais sabedoria para me relacionar com as pessoas, me relacionar com meu marido, com a minha esposa. Eu queria ter mais sabedoria para poder me relacionar com a minha família, com meus colegas de trabalho. Eu queria ter mais sabedoria para mim poder desenvolver o meu trabalho. Então você está em falta. Quem está em falta tem que buscar. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A vontade de Deus é que não nos falte nada. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não é para você ficar em falta. E tratando-se da sabedoria, muito menos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Que maravilha, hein? Deus dá sabedoria, mas não é de mau gosto não, de boa vontade. De boa vontade, Deus dá sabedoria. Ou suco de limão azedo. Minha filhinha me deu esse suco aqui, vou te falar, viu? Até parece que é de limão. Mas escute, eu quero relatar para você a história de um filho de um sábio
que estava em falta de sabedoria. Escute, filho de um sábio, porém estava em falta de sabedoria e levou todo o império, todo o reino que o pai dele construiu, levou quase à ruína total. Logo de cara eram 12 tribos. Perdeu 10. Olha só para você ver. Grande perca por falta da sabedoria. A pergunta é, você consegue reconhecer? Quem nunca teve percas, né? Consideráveis. Percas que a gente chora até hoje. Perdeu uma oportunidade. Na transmissão anterior nós aprendemos sobre isso, né? Pra gente analisar como que a gente está andando para não perder as oportunidades. E esse rei, eu vou ler para você, tá lá em 1 Reis, capítulo 12, ele teve uma perca considerável. Porque faltou sabedoria na decisão que ele tomou. Ele recebeu a oportunidade de liderar uma nação constituída, estruturada, que ele recebeu da mão do pai dele, que foi nada mais, nada menos que Salomão. E ali, com a atitude dele, uma decisão dele, se não fosse a misericórdia de Deus, aquilo que tinha sido construído por muitos anos tinha ido de água abaixo. Você não quer ter percas por falta de sabedoria? Pede, busca, investe, paga o preço que tiver de pagar, adquire a sabedoria. A orientação bíblica é que você deve investir o ouro e a prata que você tiver para adquirir a sabedoria, porque ela vale mais do que isso. De repente, você está na situação que se encontra, talvez não boa, não favorável. Eu lamento isso no sentido de, porque Deus não quer você assim. Mas talvez foi falta de sabedoria sua. Mas deixa eu te falar, a Bíblia está ensinando que realmente existe as pessoas que têm falta de sabedoria. Existe coisas que a gente não tem sabedoria para aquilo. Por isso que existe essa porta aberta para nós, que Deus abriu essa oportunidade, naquilo que a gente está em falta de sabedoria, pedir, buscar, aprender. Então escute esse relato do rei Roboão. Olha só, 1 Reis capítulo 12. Roboão foi a Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Olha só, até então tudo favorável para ele. Jeroboão, filho de Nebate, isso é outra pessoa, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. O que tinha acontecido? Salomão, a gente sabe que ele começou bem, mas não terminou tão bem. Ele desviou do caminho do Senhor. E ali ele colocou cargas, impostos pesados. O povo estava gemendo, já não estava aguentando mais aquele fardo. Aquele povo já estava, sabe, não sei, de repente até torcendo mesmo para mudar a liderança, porque já não estava aguentando mais. E aí veio a oportunidade para Roboão de fazer algo sábio, algo diferente. Algo diferente. E aí o que aconteceu? O povo veio falar com ele, falou: olha, se você conseguir diminuir a dureza que está sobre nós, facilitar a nossa vida para a gente poder continuar servindo, te servindo,
nós seremos seus servidores. Meu Deus do céu. Ali ele estabeleceu o reinado dele com o apoio da maioria. Da maioria. Certamente ele teria bom êxito em muito mais coisas. Mas vai vendo, olha só para você ver o que a falta da sabedoria ela pode prejudicar uma pessoa. A gente costuma dizer o seguinte: fulano tem a faca e o queijo na mão. Já ouviu falar essa expressão? Não sei se você já ouviu. É um ditado, né? Faca e o queijo. Fulano está com a faca e o queijo na mão, ou seja, está com tudo na mão. Ele está com a oportunidade de fazer tudo certo, de desfrutar de tudo certinho para ele, tudo preparado. Esse rei estava com isso. Mas aí, Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que respostas vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Olha a orientação dos mais velhos, dos anciãos que tinham acompanhado Salomão e tinha presenciado os atos de sabedoria. Então o conselho deles foram: olha, ajuda esse povo agora e eles vão te ajudar para sempre. O que é um rei sem povo? Me responde, por favor. O que é um rei sem povo? O que é um pastor sem ovelha? Tá dando para entender? Então ali os anciãos deu um bom conselho para ele. Abençoa eles agora, ajuda eles agora a sair dessa situação, a se recompor, a se renovarem, e eles te ajudarão a seguir em frente. Mas vai continuando aqui para você ver, continua a leitura. Mas Roboão seguiu o conselho dos homens. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido com ele e que agora eram seus conselheiros. Veja bem, a falta de sabedoria às vezes faz a pessoa buscar em fontes, buscar apoiar, aprender em fontes que às vezes sabe menos que ela. É a pessoa que quer aprender de Deus com alguém que nem anda com Deus. Deu para entender? É a pessoa que quer aprender sabedoria com quem é tolo. Então ele foi falar com os jovens que cresceu com ele. Se ele, filho do rei, não tinha sabedoria para tal coisa, quanto mais os que cresceu com ele, e nem era o filho do rei. Mas vai vendo, que conselhos vocês me dão? Perguntou ele: o que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Vai vendo a falta de sabedoria, Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Jesus amado. Falta de sabedoria. Eu não sei se você sabe, mas até o animal, ele sente os maus tratos. Eu já ajudei muito a tirar leite de madrugada. Já tirei leite de madrugada. E ajudei meu padrinho, né? A gente tirar leite de madrugada, ordenhar. A moda antiga mesmo, sabe? E era muito interessante porque a maneira que a vaca era tratada, ela soltava o leite. Mas dependendo de como ela se sentia, se ela se sentia ameaçada, maltratada,
ela escondia o leite. Ou seja, até os animais ele sente o bom trato e o mau trato. Ele queria que o povo servisse ele bem, só que maltratando o povo. Tá dando para entender? Bispo, o que é isso? É o que a gente leu lá em Tiago. Falta de quê? Você pode responder aí? Falta de sabedoria. E olha o resultado. Desastroso. Aí olha só. Versículo seguinte. Ele perguntou aos jovens, os jovens falou isso para ele. Ele castigou vocês com chicote, eu vou surrá-los com correias. Jesus amado. Assim o rei Roboão não atendeu ao povo. O Senhor Deus fez com isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias de Soló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Olha, entenda uma coisa. Veja que ele pediu conselho ao mais velho, pediu conselho aos mais jovens. Em que momento que ele pediu conselho para Deus? Se ele tivesse feito igual o pai dele, lá no início, Salomão, tivesse buscado a Deus e falado, Senhor, eu estou com um dilema, que eu estou com uma situação, assumi o trono agora, e eu pedi conselho aos mais velhos, aos mais moços, são conselhos diferentes, mas eu queria receber do Senhor o conselho, a sabedoria, para mim poder cuidar do teu povo. Você sabe o que Deus ia fazer? Deus ia dar a direção certa. Deus ia mover o coração do povo. Deus ia dar a ele o quê? Sabedoria. E com esse ato, aquele povo, aquelas 10 tribos, eles romperam com o rei Roboão. E falou, Roboão, cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. Que coisa, hein? E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Eita! Que coisa! O que a falta de sabedoria, a falta de sabedoria não estraga, né? Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Olha só, tá vendo o que vai desencadeando a falta de sabedoria? Isso é tão sério que o que é a tolice? É falta de sabedoria. E a Bíblia diz que a pessoa que tem falta de sabedoria, ela destrói a própria casa. Jesus amado. Porém Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Meu Deus do céu. Ou seja, ele teve que sair dali fugido. Aquele que estava com a faca e o queijo nas mãos. No good. Falta de sabedoria não é bom. Por isso que nós estamos nessa jornada da sabedoria, para que passo a passo a gente possa entender a importância da sabedoria, a gente possa aprender como buscar, como adquirir a sabedoria, entender o quão importante é a sabedoria para a gente servir a Deus, para a gente servir o próximo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando essa jornada, não fique em falta de sabedoria. Peça a Deus. Peça a Deus. Se não assistiu às outras transmissões, assista. E vai em cada transmissão, você vai pegando algo que encaixa em você,
algo que serve para você em cada momento. Porque a sabedoria, a falta dela é extremamente prejudicial. A falta de sabedoria faz o príncipe andar a pé. Mas a sabedoria faz um escravo se tornar governador. Aleluia! Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ilumine e te dê força. Que você tenha fome e sede de adquirir sabedoria. E o Senhor vai lhe conceder. Amém? Que Deus te abençoe. Olha, se prepare, tá? Nós teremos o próximo passo, o quarto passo na jornada da sabedoria. Compartilha essa mensagem, essa palavra. Deixa aí o seu like. Vamos jogar essa sabedoria para frente. Vamos enviar para outras pessoas, tá bom? Compartilha, meus irmãos. Você percebe a seriedade da palavra, o objetivo da mensagem. Não é falar disso ou daquilo, desse ou daquele. É de alguma maneira abençoar o coração dos filhos de Deus, que talvez está perdendo uma batalha, talvez está perdendo bens preciosos, talvez está perdendo a família, perdendo os filhos, está tendo um distanciamento, tudo por falta de sabedoria. Mas com a sabedoria, quão ganho a gente vai ter, quão resultado a gente vai ter, e isso é maravilhoso, tá bom? Olha, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que o Senhor nosso Deus lhe conceda sabedoria e graça, para você continuar firme na jornada que Ele tem para a tua vida. Seja abençoado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Diga assim comigo, ó. Diga, eu sou sábio. Diga, eu tenho a sabedoria de Deus. Diga, o que me falta, eu vou receber. O que me falta, eu vou buscar. E Deus vai me dar. Amém. E amém e amém. Deus te abençoe. É um prazer estar contigo nessa jornada. Fique comigo e vamos em frente.